Vou citar algumas outras passagens, mas eu mesmo vou ler aqui. Mas como o Jurandir leu aqui na oração, antes de eu começar a mensagem, nós estamos numa série de sermões temáticos. E o sermão temático desses 2 meses está sendo sobre crescimento espiritual, permanência na verdade. E o título da mensagem que eu trouxe para nós hoje é: se você não está crescendo, está morrendo. Então, essa é a ideia do sermão, tá? Então, eu vou usar Neemias como referência para nós aplicarmos como acontecia com os judeus e trazer para a nossa realidade coisas que a gente precisa aprender sobre essa questão de crescimento espiritual. E como já tem sido dito aqui, né? Eu não lembro se foi o Cid, se foi o Gustavo que usou, falou de criança, né? Que quando uma criança nasce, ela vem a esse mundo, ela precisa crescer. Ela precisa crescer emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, ela precisa crescer. E isso é notório, que uma criança está crescendo, né? E se esse crescimento não acontecer, também é notório que o crescimento não está acontecendo com aquela criança. E se ela não está crescendo, se ela não está se desenvolvendo, então há um problema. E todo mundo vai estar vendo que isso está acontecendo. Espiritualmente não é diferente disto. Quando nós nascemos de novo, cada um que nasce de novo, cada um que vai às águas, segundo os ensinos das Escrituras, segundo Atos capítulo 2, né? Cada um que nasce de novo, segundo as Escrituras, ele também precisa, pelo processo natural, crescer. Precisa haver crescimento espiritual. Por isso que a ideia é, se não houver esse crescimento espiritual, haverá morte espiritual. E há sinais que nos mostram espiritualmente, né, e nós precisamos reconhecer esses sinais para saber se nós estamos crescendo ou se nós estamos com falta de crescimento, né? Porque a falta de crescimento vai causar a morte espiritual, vai causar a decadência espiritual. E quando nós conseguimos determinar onde está essa debilidade, se tivermos, né? Porque a ideia aqui não é dizer que você está nessa situação, mas é ponderar se um dia estiver, ou se você conhecer alguém que está, você como cristão vai poder agir, vai poder determinar, vai poder orar, vai poder intervir, para que então haja e continue o processo natural de crescimento espiritual. Eu escolhi o livro de Neemias, essa semana eu me dediquei à leitura do capítulo, do livro todo, que são 13 capítulos, e ali tem um coração que realmente tinha um propósito de agradar a Deus, porque quando Israel está no exílio, nesse momento, e lá no capítulo 1 de Neemias, quando ele recebeu notícia de Jerusalém, que os muros estavam quebrados, caídos, que o templo estava abandonado, ele entristeceu o coração dele, ao ponto do rei Artaxerxes, nome complicado, ver a tristeza no semblante dele. E aí, por misericórdia, claro que a ação de Deus, é óbvio, né? Nós não podemos tirar Deus do contexto, mas por misericórdia de Deus agindo no coração do rei, permitiu que Neemias voltasse. E quando eles dominavam a terra, naquele momento, eles colocavam alguns governadores. E Neemias passou a ser o governador daquela terra ali. E aí eu acho que o Gustavo mencionou Neemias na semana passada, e ele, junto com aqueles que estavam lá, com a admoestação da lei do Senhor, eles reconstruíram o muro, voltaram, leram a lei, colocaram o pano de saco, você vê isso no capítulo 8 ou 9, se não me falha a memória, e eles estavam lendo a lei perante toda a congregação de Israel, e eles estavam pedindo perdão, e no capítulo 10, eles estavam em chamas, eles estavam tocados pela lei do Senhor, e eles estavam arrependidos, e eles estavam mudando, e eles queriam fazer o melhor para agradar a Deus. E aí no capítulo 13, Neemias volta lá
lá para onde ele estava no exílio, e ele volta de novo no capítulo 13, e aquele compromisso que eles tinham assumido ali no capítulo 9 e 10, parece que eles esqueceram muito rápido. E aí o texto que o Gustavo leu para nós, eles estavam de novo violando alguns preceitos da lei. Foi muito rápido, né? Então, rápido assim, a gente lê aqui é capítulo, mas mesmo assim, se for alguns meses ou anos, foi rápido. Eles se converteram e logo caíram novamente. E Neemias voltou, e aí você vê uma atitude dele ali, né? Arrancando cabelo, espancando, expulsando, jogando as coisas. Eu fico pensando, né, o que estava no coração do Neemias ali, porque ele realmente estava, né, muito bravo com a situação. É interessante a gente... E eu vou usar esse capítulo 13, né, para a gente entender o que pode acontecer com o coração nosso, assim como o povo de Israel, e como isso pode nos ajudar a identificar sinais aonde não estamos crescendo, aonde talvez estejamos com problemas. E é interessante que quando isso acontece, eu vejo a misericórdia de Deus abrindo nossos olhos para ver realmente nossa situação espiritual, tá? Lembra, eu não estou apontando para ninguém, não estou acusando ninguém, mas a gente precisa estar ciente desses sinais. E quando Neemias voltou para Jerusalém, ele expulsou do templo, né? Como a gente viu, né? Ele repreendeu os líderes por falta de fidelidade. Em Doar, trancou as pessoas que estavam fazendo comércio para fora, né? Que estavam violando o sábado do Senhor. Arrancou os cabelos daqueles que se casaram com mulheres estrangeiras, né? Então, como eu disse, Neemias estava realmente consumido, né, pela glória do Senhor. E é interessante que Deus chama homens e mulheres, né, de qualquer geração, para que esses sejam zelosos com os mandamentos do Senhor, né? Então, eu vejo que a igreja tem essa grande responsabilidade. Nós fomos chamados, assim como Neemias, para sermos zelosos pelos mandamentos do Senhor. Então, vamos considerar o texto aqui para a gente entender um pouco sobre essa questão. E o primeiro sinal de desobediência que a gente vê aqui, nós lemos lá no comecinho do capítulo de Neemias 13, foi na pessoa do sacerdote chamado Eu esqueci o nome dele aqui, deixa eu achar. Isso, é Eliasibe, também nome diferente, né? Então, Eliasibe, nós vimos o texto, ele tinha se associado, porque ele era parente do Tobias, e ele pegou um cômodo lá do Tobias, do templo, que era consagrado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Ele arrancou as coisas lá e deu a sala para o Tobias, parente dele, né? Nessa sala, nós lemos que era para armazenar as ofertas de grão, incenso, artigos do templo, dízimos, vinho. Tudo isso era usado para os levitas e os porteiros. E esse sacerdote Eliasibe tirou de lá e deu pro Tobias, né? Lá. E a pergunta que eu faço quando a gente pensa na questão do sacerdote no Velho Testamento é: o que se espera de um sacerdote, né? Espera-se que ele seja exemplo de conduta, exemplo de obediência, e espera que ele tenha um compromisso moral, pois era a natureza do processo que quem era escolhido como sacerdote tivesse essas qualidades. E principalmente porque, a entender pelo que nós sabemos do Velho Testamento, eram as pessoas que estavam mais próximas da lei, mais próximas de Deus, porque eram os responsáveis para ensinar ao povo os preceitos de Deus. E é aí que encontramos o primeiro problema de falta de crescimento espiritual. É quando nós pensamos no corpo da igreja e pensamos que aqueles que são mais velhos, aqueles que são mais experientes, sejam exemplos de obediência à palavra do Senhor.
Mas se esses que são mais velhos, né? Acho que eu estou falando de mim, né? Mas esses que são mais velhos não são exemplos de obediência, todo o corpo vai padecer. Porque se olha para aquele que é mais velho e não vê esse critério de obediência e de entrega à palavra, o mais novo, né? O nécio na fé vai falar, mas se ele pode, por que eu também não posso? Se ele não está dando o exemplo, por que eu tenho que dar o exemplo? Então nós vemos na pessoa do sacerdote algo que estava contaminando e estava passando uma ideia errada para toda a congregação lá de Israel. E é algo que também pode acontecer conosco. Mas dentro dessa ideia que eu estou falando de olhar os sinais que aparecem em nossas vidas, uma outra ideia é que uma doutrina liberal revela uma decadência espiritual que nos leva a caminhar também para a morte espiritual. Em Neemias 13, capítulo 1, que já foi lido lá, fala que Moisés, eles leram a lei de Moisés, né? E tem uma regra lá, tem um mandamento de Deus, que se você voltar antes lá, você lê o Velho Testamento, você vai entender por quê. Quando o povo de Israel estava indo para a terra prometida, ele disse que os moabitas e os amonitas não podiam entrar no templo. Era mandamento do Senhor. E é interessante que aqui está um aspecto humano que nós seres humanos precisamos entender, que quando a gente vai para a palavra de Deus, seja ela no Velho Testamento ou seja ela no Novo Testamento, o Velho Testamento para a gente aprender como Deus pensa, entender quem é Deus, o Novo Testamento depois de Cristo para a gente realmente pôr em prática na nossa vida, porque é o que Jesus ensina para nós. Mas é interessante que Deus deixa claro para todos os seres humanos o que Ele espera de cada um de nós. Nenhum ser humano em momento algum vai poder acusar Deus que Deus não foi claro nos seus ensinamentos, como a gente viu aqui para o povo de Israel, quando ele estava ensinando que eles não podiam entrar no templo. E o problema do ser humano é quando ele racionaliza sobre os mandamentos de Deus e torna então o quê? Toma uma atitude liberal com relação aos preceitos de Deus. Deixa eu explicar isso melhor, né? O ser humano racionaliza porque ele pensa assim: aquilo que Deus está ensinando na palavra dele é antiquado, é ultrapassado, não cabe no século 21. Deus ensinou isso lá, mas aquele era outro contexto. Eu já ouvi isso, acho que você já ouviu isso também. Aquilo era para outro contexto, não para esse contexto de século 21, não serve. Então o ser humano está fazendo o quê? Ele está racionalizando sobre aquilo que Deus determinou. E quando ele racionaliza sobre aquilo que Deus determinou, o que ele vai fazer? Ele vai achar uma desculpa para ele não praticar aquilo, para ele não obedecer aquilo. Esse que é o problema. E a gente vê isso acontecendo em Israel e a gente vê isso acontecendo hoje. E ao invés do ser humano se submeter à palavra de Deus, ele faz o julgamento dela. E aí ele toma a liberdade de decidir o que ele vai pôr em prática e o que ele não vai pôr em prática. Como se o ser humano tivesse a capacidade de fazer esse julgamento dentro daquilo que Deus determinou. Há alguns ensinos na Bíblia que a gente tem que ser honesto. Eles são, assim, totalmente contrários àquilo que o mundo ensina. É como nadar contra a correnteza. Só que se a gente parar de nadar contra a correnteza, a gente vai no curso do mundo. A gente vai junto. E quando a gente se coloca, e se você verbalizar, não, eu obedeço, eu faço assim, porque a Bíblia ensina assim. Eles vão olhar para você, vão olhar para mim e falar, você está louco, né? Eles vão chegar a essa conclusão. Você tem problema. Mas o que racionaliza sobre a palavra de Deus usa um pretexto para não obedecer. E este é o caso aqui. Portanto, vou citar a primeira passagem, que é 2 Timóteo 3, 16, 17, decorado na sua mente. Ele diz lá: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. É isso que Deus fala, que toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela veio de Deus.
E o ser humano só tem uma questão nesse relacionamento: aprender esses ensinamentos e pôr em prática, obedecer aquilo que Deus está falando que tem que fazer. Veja um exemplo de racionalização para os israelitas. Deus foi específico sobre casamento com estrangeiros. Lá em Deuteronômio 7:3 fala assim: não se casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. E Deuteronômio 7:4 diz assim: pois elas desviarão seus filhos de seguir-se para seguir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruirá. E a gente leu no texto aqui o que estava acontecendo: que o povo de Israel estava justamente indo na contramão do que Deus tinha ensinado. Eles estavam dando os seus filhos para os estrangeiros. E o problema ficou tão grave que nem os filhos deles falavam mais o hebraico, não falavam mais a língua dos judeus. Eles falavam a língua dos estrangeiros, mas não falavam a língua deles, né? Então, ou seja, nem os costumes, nem os mandamentos, nem a leitura da lei, os filhos entenderiam. Por quê? Porque nem falava mais a língua dos judeus, né? Isso é racionalizar sobre o que Deus ensina. Nós temos mandamentos de Deus e nós temos que obedecer aquilo que Ele fala. Nós temos que realmente usar aquilo que Deus revela na sua palavra para nós, para realmente pôr em prática, se nós queremos andar perto desse Deus que a gente diz que segue, né? Porque quando a gente racionaliza sobre algo, a gente busca aprovação humana. Ao invés de serem homens e mulheres de Deus, somos homens e mulheres dos homens. Por quê? Estamos preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. E quando a gente vai nessa área, nessa direção, é um sinal de alerta. Alerta, eu estou com problemas. Eu posso caminhar então para a minha decadência espiritual. Eu posso caminhar para a minha morte espiritual. E por que isso é importante a gente ver? Porque Deus sempre está preocupado com a influência que a gente recebe. Deus está preocupado como que eu sou influenciado às vezes por aquilo que eu me associo. E a gente, infelizmente, a gente tem visto que algumas associações na verdade, o cristão ele tem que ser aquele que influencia, mas muitas vezes é o contrário, e Deus está preocupado com isto. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, que está em Neemias e a gente pode trazer para a nossa realidade, é o uso indevido das finanças é um sinal de decadência espiritual. Deixa eu beber uma. Lá em Neemias 13:10, diz assim, ó: também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido para cada um para o seu campo. Então repreendi lá. Os israelitas, naquele momento, eles pararam de contribuir com o trabalho dos levitas. E o que eles tiveram que fazer? Voltar para o campo, para ter o sustento deles. E Deus disse em Malaquias 8 que o povo havia roubado a Deus por meio de seus dízimos e ofertas. Eles pararam de dar a Deus. Da mesma forma, hoje a gente tem que ver que isso é um sinal comum, que nós estamos caminhando para a decadência espiritual e para a morte espiritual. Deixa eu explicar isso. Sabe por quê? Porque aquilo que você ama, aquilo que eu amo, eu coloco dinheiro. Aquilo que é importante para você, você investe. Se você gosta de uma boa comida, você vai gastar dinheiro para comer uma boa comida. Se você ama um bom livro, você vai comprar um bom livro. Se você gosta de filme, você vai investir nessa área. Ou seja, aquilo que nós amamos, nós investimos o nosso dinheiro. Quando Deus não é mais a nossa prioridade, achamos difícil sustentar o trabalho com as nossas finanças. E aí, é isso que estava acontecendo com Israel. Deus havia deixado para eles a prioridade de
manter os levitas no trabalho do templo. E Deus deixa para nós a mesma coisa com relação ao trabalho da igreja. Então, Deus havia deixado essa prioridade e eles pararam de se dedicar ao trabalho. Como eu disse lá no começo, no capítulo 10, eles doaram, eles deram de si, porque eles estavam fervorosos por Deus. E aí nós vemos que eles pararam no capítulo 13. Quando nós temos o mesmo sentimento com Deus, sabe? Aquele sentimento de fervor, de vontade de servir, de vontade de realmente contribuir com o trabalho, nós damos o nosso melhor. E isso inclui nossas finanças. Mas quando esse relacionamento esfria, nós começamos a dar menos, até parar. Damos menos do nosso tempo, damos menos da nossa comunhão, damos menos esforço, damos menos leitura, menos oração, menos dinheiro, porque não é mais prioridade. É uma coisa natural. Quando você ama, você faz o melhor em todas as áreas. Quando você deixa de amar, você cessa, você para. E é isso que aconteceu lá. Um outro ponto é, uma redução do tempo dado à adoração é um sinal de decadência espiritual também, e morte espiritual. Em Neemias 13, 15 e 16, que nós lemos lá, falou da questão do sábado. O sabá era originalmente era um dia de descanso. Era um dia em que os israelitas se concentravam em Deus. E eles não trabalhavam, não era para trabalhar, não era para ganhar dinheiro, era para se concentrar na adoração a Deus. No entanto, as pessoas lá deixaram de praticar o sábado. E elas estavam se associando aos comerciantes, né, no sábado, vendendo uva, figos, vinho, peixe, e eles estavam violando o sábado do Senhor. Ao invés de se concentrar em adorá-lo no sábado, eles estavam se concentrando em ganhar dinheiro, né? E no trabalho deles. E Israel, com certeza, poderia dar boas desculpas lá, como a gente também pode. Se eu não estiver trabalhando, os negócios vão fechar. Se eu perder dinheiro e cliente, quem é que vai me sustentar? Até rimou, né? Quem é que vai me sustentar? Para nós também, a gente pensa assim. A gente se ausenta da igreja, a gente se ausenta do grupo de casa, a gente se ausenta do grupo dos estudos pessoais. Por quê? Porque vamos dizer, eu tenho escola, eu tenho trabalho, eu tenho que pagar minhas contas. Eu não posso me comprometer com a igreja, eu não posso me comprometer com o serviço, eu não posso fazer isso agora, não posso fazer. Isso é racionalizar, é usar uma desculpa algumas vezes para não se comprometer com o trabalho. Isso é um sinal de decadência espiritual e um sinal de que podemos estar caminhando para a morte espiritual. Em Colossenses, antes de dar sequência, eu queria ler um texto rapidinho aqui, Colossenses 2, 16 e 17, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, a lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Hoje nós não estamos sobre o regime do sábado, nós não estamos mais sobre a lei do sábado, mas o princípio é o mesmo. Quando há declínio na nossa vida moral, espiritual, né, nós vamos descobrir que há alguma razão que nos está levando a deixar de adorar ao Senhor. O que está mantendo você fora da adoração? O que está mantendo você fora da comunhão? O que está mantendo você fora do serviço na igreja? Tem serviço para todo mundo e todos precisam estar enganjados, trabalhando para o Senhor. Nós tínhamos que ter um problema de agenda na igreja, sabia? Tanta gente querendo servir, nossa, não tem serviço para todo mundo. Já pensou se chegar nesse momento? Mas é isso que acontece. Então você precisa perguntar o que está te mantendo fora dessa situação. Porque se você está mantendo fora disso, então é trabalho, é amigo, é outros compromissos,
Sabe por quê? Tudo que está no seu coração que te impede de servir ao Senhor é o seu ídolo no coração. E o último ponto que eu gostaria de falar é: relacionamentos mundanos são um sinal de decadência espiritual e morte espiritual. Em Neemias 13, a gente já leu aqui, mas os israelitas estavam dando seus filhos e filhas, estavam fazendo casamento com estrangeiros, e a gente viu lá atrás que isso não era permitido para eles. Deus estava preocupado com a influência deles. E foi tão ruim, como eu disse, que as crianças, lembra, nem falavam mais a língua dos judeus. Não podiam ser ensinadas para elas as Sagradas Escrituras, porque eles não entendiam. Quando nós nos comprometemos com o mundo, isso não afeta só nós, afeta também as pessoas que estão próximas de nós, afeta a nossa família, afeta nossos filhos e filhas. Eles vão crescer falando a língua do mundo, pensando como o mundo, mas não pensando como Deus. Nós vimos que Deus deu regras para eles, né? E essa associação deles levou eles a adorar os deuses pagãos. E eis por que Deus estava disciplinando eles. Eis o motivo por que eles foram levados para outros lugares. Salomão foi mencionado no nosso texto, e Salomão pediu sabedoria, lembra disso? O homem mais sábio que existiu, mas ele se associou com mulheres de outros povos, e ele levou o povo de Israel a padecer pela atitude dele. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos ponhais em julgo com incrédulos, pois o que a justiça e a maldade têm em comum? Ou que comunhão a luz pode ter com as trevas? O cristão não deve ter nenhum relacionamento mundano que o impeça de obedecer a Cristo, que o afaste de Deus. E isso se aplica a casamento, se aplica a amizade, se aplica a trabalho. Os seus relacionamentos mais íntimos dizem como está o seu relacionamento com Deus. Cristo, veja bem, Cristo comeu e bebeu com o mundo, na esperança de ganhá-los para Deus. Jesus fez amizade com eles, orou por eles, os serviu. Mas quando você olha Jesus, quando você lê o Novo Testamento e você vê a vida de Jesus, os relacionamentos mais íntimos que Jesus tinha, era com aqueles que pensavam igual a ele. É aqueles que estavam indo para a mesma direção que ele estava indo. Seus relacionamentos mais íntimos não eram com aquele que ia em direção oposta. Ele era amigo de pecadores. Ele comia com pecadores, mas a sua amizade íntima e profunda era com aqueles que seguiam Deus. Mateus 12:50, o próprio Jesus disse: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã. É assim que Jesus pensava. Você é afetado pelos seus relacionamentos mais íntimos. Seus relacionamentos mais íntimos afetam a sua vida por completo. Reflete em quem você é e no que você faz. Reflete dentro de você. Leva você a concordar com ideias erradas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí é claro que a minha pergunta é: o que os seus relacionamentos mais íntimos dizem sobre o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento mais íntimo, mais próximo, é com aqueles que irão levá-los mais perto do Senhor, ou é aqueles que vão levá-lo mais longe do Senhor? A amizade com o mundo, nesse contexto que eu estou falando, ela é um sinal de decadência espiritual e caminhar para a morte espiritual. E para finalizar, eu gostaria de mencionar se você detectar um sinal desse, como eu posso reverter o quadro?
Então, primeiro devemos estar cientes das áreas de pecado. Neemias viu e foi informado sobre os pecados que aconteciam em Israel. Da mesma forma, nós vamos consertar as áreas de compromisso em nossa vida se a gente descobrir aonde estão as nossas áreas de pecado. Se é seu, se você foi informado de algum, é hora de agir. Devemos ter pessoas da palavra de Deus, devemos ser pessoas da palavra de Deus. Devemos estar constantemente lendo, aplicando a palavra, se a gente quiser reconhecer o pecado. É como um espelho, a palavra de Deus é como um espelho, ela vai mostrar para mim, vai mostrar para você onde que está o problema. Para isso tem que ler, meditar nela. Devemos ter relacionamentos de responsabilidades, onde as pessoas tenham o direito de intervir em nossas vidas. É isso que a gente viu em Neemias. Neemias voltou para Israel e apontou onde estavam as coisas erradas e ele agiu, ele interviu lá. E a gente tem que ter alguém assim na nossa vida. O profeta Natã foi lá e confrontou o rei Davi, uma situação bem embaraçosa para ele. Mas ele foi lá e mostrou para Davi aonde que estava o pecado dele, qual era o problema dele. Da mesma forma, nós devemos convidar pessoas, os profetas de Deus, para que eles possam intervir na nossa vida se for necessário. Devemos orar para que Deus aponte o pecado em nossas vidas e na igreja também. Davi falou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Então, nós temos que orar a Deus para que Deus mostre. Não para caça-bruxa, mas para que a igreja não seja levada a um relacionamento distante de Deus. Devemos ser pessoas que realmente desejam agradar a Deus. O Neemias falou 4 vezes no capítulo 13: Por isto, meu Deus, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Então ele orou para que Deus lembrasse da atitude dele. Por quê? Porque Neemias refletia alguém que queria agradar a Deus e era zeloso e buscava a aprovação de Deus. E por fim, devemos ser pessoas de perseverança. Nós caímos, nós erramos. Ninguém é perfeito, nós sabemos disso. Claro que a gente não pode usar isso como desculpa, mas ninguém é perfeito. Israel, lembra, eu falei no começo? No capítulo 10 eles estavam fervorosos, no capítulo 13 eles tinham caído de novo. Neemias foi lá para ajudá-los a voltar de novo àquilo que eles tinham comprometido com Deus. Então nós devemos ser pessoas de perseverança. Caiu, identificou, levanta, caminhe, vá em frente. Não continue naquele caminho, identificou o caminho, continuou naquela pegada, aí é a morte espiritual. Mas identificou, ora, se arrepende, mude e continue. Se lá na frente cair de novo, identificou, levanta, ora, vá em frente, não desista. É isso que a gente tem que ter no nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, posso terminar hoje dizendo para nós: vamos ser fiéis a Deus e à palavra dele. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar e estamos terminados.